Olha, um teste rápido de urina é capaz de diagnosticar problemas renais. Vamos falar de saúde agora. O Hospital Geral de Goiânia vai oferecer esses testes em comemoração ao Dia Mundial do Rim, que é amanhã. E para falar sobre esse evento e também sobre a importância de prevenir problemas renais, está aqui comigo no estúdio a médica nefrologista, doutora Ivana Souza Nunes. Bom dia, doutor. Obrigado pela sua presença aqui no Direto da Redação. Vamos falar primeiro desse evento. Como é que vai funcionar e quem pode participar? Esse evento ele acontece anualmente no Brasil. Aqui em Goiânia ele vai acontecer amanhã, uma tenda armada em frente ao Hospital Geral de Goiânia. Ela começa o atendimento a partir das 7 horas da manhã, vai até às 16 horas. Ele é aberto a toda a população que tiver interesse em ir lá e saber um pouco mais sobre doenças renais. Vai ser disponibilizada uma equipe multidisciplinar com enfermeiros, técnicos, nutricionistas, psicólogos e médico nefrologista. Nessa tenda a gente vai fazer uma triagem, vai ser aferida a pressão dos pacientes, vai ser medida a glicemia do sangue, exame rápido de urina, como você falou. E aqueles pacientes que tiverem alguma alteração que possa levar a uma doença renal, vai ser encaminhado para uma avaliação rápida ali do nefrologista, uma conversa de orientação e encaminhado posteriormente para a rede de acompanhamento com o nefrologista. Doutora, o que é o rim, né? Vamos explicar para quem está em casa sobre esse órgão tão importante no nosso organismo. Fala um pouquinho da importância do rim também. Sim, o rim ele é um órgão que basicamente ele filtra todas as impurezas do nosso sangue. E quando ele vai parando de funcionar, essas impurezas vão acumulando e podem trazer consequências graves à saúde, inclusive levar ao óbito. Quais são as principais consequências aí? Quais são as principais doenças renais que existem? As principais doenças que levam a uma insuficiência renal, a parada do funcionamento dos rins, é a hipertensão e diabetes. São as doenças mais comuns que existem, que levam à doença renal crônica. E como se trata de são doenças muito prevalentes na nossa população, acaba sendo muito comum a presença de doença renal crônica nessa população. E olha, você de casa vai participando, mandando a sua pergunta pra gente. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? 982-22-0016 é o WhatsApp aqui do Direto da Redação. Já temos uma pergunta aqui na tela, vamos acompanhar, doutora? Inácio Júnior quer saber o seguinte: eu tenho uma pedra de 7 milímetros nos rins. Seria possível expelir ela ou quebrando sem cirurgia, tomando apenas remédio? Esses cálculos renais normalmente maiores do que 6 milímetros, eles têm mais dificuldade para ser expelido espontaneamente pelo próprio tamanho do canal ali. Essa pedra ela é um pouco maior, mas não é impossível. Existem algumas medicações que fazem uma dilatação do ureter do paciente que podem permitir a passagem, mas precisa ser acompanhado com exames para ver se isso está acontecendo ou se ela vai impactar ali no canal e obstruir o rim. A partir de que momento o paciente ele precisa ser encaminhado para hemodiálise? A hemodiálise é um tipo de tratamento quando o rim para de funcionar e o paciente ele é encaminhado quando a função do rim, que a gente chama, que é um exame chamado de clearance de creatinina, é abaixo de 12, 10, mais ou menos em torno disso, abaixo de 10 ml por minuto. Isso é feito através de exames, uma avaliação também clínica de sintomas do paciente e uma decisão conjunta do médico nefrologista e do paciente. Temos mais uma participação aqui pelo WhatsApp, vamos acompanhar? Já tive cálculo renal e fiz cirurgia, mas ainda sinto dores. O que pode ser? Depende muito se você ainda tem algum cálculo renal. Tem muita gente que confunde dores na região das costas com problemas renais. A maioria dessas dores não são renais. O rim, quando você tem cálculo renal ou algum tipo de inflamação no rim, ele pode dar dor, mas para saber se a dor dele ainda é relacionada a cálculo renal, é só através de exames mesmo, de imagem. Saber, tô com dor nos rins aqui, não dá para saber, tem que fazer Tem que fazer um exame de imagem, exames básicos de sangue e urina. Mais uma participação aqui na tela, vamos lá, a Adelaide. Gostaria de saber se doença renal é hereditária. Existem algumas doenças renais hereditárias. Hereditária é aquela que vem de família, vai passando de pais para filhos. A mais comum, conhecida, é a doença renal policística. Mais uma participação e você vai mandando a sua pergunta também, 982-22-0016. Chá de quebra-pedra funciona
para pedra nos rins? É bastante comum essa pergunta. Na verdade, a gente fala que a pessoa que ingere uma quantidade boa de líquidos, que mantém um hábito de ingesta líquida, ela é suficiente para estimular o rim a funcionar e não acumular esses cálculos renais no rim, não necessariamente o chá de quebra-pedras. Até a água mesmo já. Exatamente, o principal é a água. Mais uma participação então aqui no WhatsApp. Próxima pergunta, vamos lá? Vai mandando a sua pergunta também, você que tem alguma dúvida, 982-220016. A gente está preparando a próxima aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora. O transplante, em que casos ele é indicado? O transplante ele é um tipo de tratamento também de quando o rim para de funcionar, assim como a hemodiálise. E existem alguns pacientes que são indicados para transplante. Pacientes normalmente abaixo de 65 anos, é feita uma triagem de exames para ver se ele tem condições de passar por um procedimento cirúrgico, se ele pode usar as drogas imunossupressoras. Mas normalmente os pacientes que estão com boas condições de saúde e abaixo de 65, 70 anos têm condições de realizar um transplante renal. Temos aqui mais uma pergunta pelo WhatsApp, põe na tela, por favor. A Letícia. Minha filha de 3 anos faz xixi com sangue há 7 meses. Já fez muitos exames, ultrassom, e a nefrologista não sabe o que é. O que pode ser nesse caso, doutor? Bom, a hematúria, que é esse sangue na urina, ela pode ser uma alteração que leve a uma perda de função renal, mas normalmente na infância a hematúria, a gente fala que na maioria dos casos ela é benigna. Às vezes você não encontra um fator causal e se ela não está levando a uma perda de função renal ou se ela não tem outras alterações associadas no rim, a tendência é essa hematúria se resolver com a idade, depois melhorar. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Direto da Redação. Muitas perguntas chegando, mas infelizmente nosso tempo é curto. Obrigado a você de casa também que mandou sua pergunta, que participou com a gente, mas já fica um convite aqui para uma próxima oportunidade, doutora. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia.